Você já foi chamada de peso morto pela própria filha? Eu fui, e descobri que tinha poder suficiente para esmagá-la como uma formiga. Mas preferi algo mais educativo. Meu nome é Rosa Helena Ferreira. 64 anos de uma vida que parecia simples, mas que guardava segredos que nem minha própria filha imaginava. Sempre fui professora, sempre fui viúva respeitável, sempre fui a mãe que se sacrificava pelos outros. Pelo menos era assim que todos me viam. A verdade? Eu era muito mais esperta do que qualquer um deles supunha. Feche os olhos por um momento. Imagine descobrir que seu próprio sangue, a filha que você carregou no ventre, criou com amor e protegeu a vida inteira, considera você um fardo, uma despesa, uma inconveniência que precisa ser removida da equação familiar. Como você se sentiria? Traída? Devastada? Eu senti tudo isso, mas também senti algo que eles não esperavam, uma fúria fria e calculista. Foi numa terça-feira de abril que tudo mudou. Eu estava voltando do médico, uma consulta de rotina que meu genro Rodrigo adorava chamar de mais uma conta para pagar, quando vi seu Antônio me esperando na portaria do meu prédio. O síndico tinha uma expressão preocupada, daquelas que precedem más notícias. Dona Rosa, ele disse, ajustando os óculos de leitura que sempre carregava no bolso da camisa impecavelmente passada. Precisamos conversar. É sobre sua filha e o apartamento 502. O apartamento 502. Onde Fernanda morava com aquele marido que parecia ter saído de um reality show de mau gosto. Rodrigo Cardoso. O homem que tinha transformado minha filha dócil numa estranha que mal conseguia me olhar nos olhos. O que tem o apartamento 502, seu Antônio? Ele olhou para os lados, certificando-se de que estávamos sozinhos no lobby silencioso. O cheiro de cera no piso de mármore e o som abafado do trânsito lá fora criavam uma atmosfera quase solene para o que estava por vir. Dona Rosa, eles estão devendo 3 meses de aluguel. E hoje o Rodrigo me procurou dizendo que a senhora deveria ajudar com as despesas da família. Disse que era sua obrigação, já que eles estão sustentando a senhora. Sustentando. A palavra ecoou na minha cabeça como uma piada cruel. Sustentando uma mulher que havia comprado aquele mesmo apartamento 10 anos antes, registrado no nome da empresa que eu discretamente mantinha. Sustentando alguém que poderia despejá-los na rua com 1 mês de aviso prévio. A ironia era tão perfeita que por um momento eu quase sorri. Quase. E o que mais ele disse, seu Antônio? Que a senhora estava ficando cara demais para manter. Que sua filha precisava escolher entre o casamento e... a senhora. Foi nesse momento que senti algo se quebrar dentro do meu peito. Não era o coração. Esse ainda batia firme e cheio de propósito. Era a máscara da mãe complacente, da viúva indefesa, da idosa que precisava de proteção. Essa pessoa havia morrido ali mesmo, no lobby do meu próprio prédio, sem que ninguém soubesse que presenciava um funeral. O que nasceu no lugar foi algo muito mais perigoso. Durante 40 anos, ensinei matemática para adolescentes rebeldes numa escola estadual da Vila Mariana. Não era glamouroso, mas me deu 2 coisas valiosas: paciência infinita e habilidade para ler pessoas. Quando você passa décadas lidando com mentirosos de 15 anos, desenvolve um radar para detectar falsidade a quilômetros de distância. Meu falecido marido, Deus o tenha em descanso, sempre me chamava de Rosa Calculadora. Não apenas pelo meu amor pelos números, mas pela forma como eu planejava tudo na vida. Onde ele via uma professora aposentada vivendo de pensão modesta, eu cultivava cuidadosamente uma rede de investimentos que ele nunca soube que existia. Comprei meu primeiro imóvel em 1987, quando Fernanda tinha 10 anos. Um apartamento pequeno na Liberdade que eu alugava discretamente. Com o dinheiro do aluguel, comprei outro. E outro. Sempre no nome da empresa que criei, RH Investimentos Lítida. Sempre mantendo as transações longe dos olhos curiosos da família. Não era ganância, era precaução. Eu havia visto mulheres demais da minha geração morrerem na miséria depois que maridos morreram ou filhos se mostraram ingratos. Não seria mais uma. Fernanda cresceu pensando que vivíamos apertado, que eu fazia milagresiçóis para pagar suas roupas de marca e suas aulas de dança.
A verdade é que eu poderia ter comprado a loja inteira, mas preferia que ela valorizasse as coisas. Preferia que ela entendesse o valor do trabalho, da gratidão, do respeito pelos pais. Que ironia amarga. Quando ela se casou com Rodrigo, 5 anos atrás, eu já sabia que ele era problema. Não era só a forma como ele olhava para as outras mulheres na igreja durante o casamento, ou como ele falava sobre dinheiro com aquele brilho faminto nos olhos. Era algo mais sutil. A forma como ele isolava Fernanda dos amigos, como ele sempre tinha uma desculpa para não visitarmos, como ele transformava cada conversa familiar numa discussão sobre gastos desnecessários. Ele via em mim uma ameaça à sua influência sobre minha filha, e estava certo, mas eu mantive minha fachada perfeitamente. A mãe, preocupada que levava doces para os netos, a avó que guardava moedas no pote de biscoito para dar presentes singelos, a viúva que contava centavos e se desculpava por dar trabalho quando precisava de carona para o médico. Eles compraram a performance completamente. Fernanda mudou depois do casamento. Não foi imediato. Essas transformações nunca são. Foi gradual, como água fervendo devagar. Primeiro foram as visitas que ficaram mais raras. Depois, as ligações que ela atendia rapidamente, sempre sussurrando, sempre com pressa. Por fim, as desculpas constantes sobre por que eu não podia ficar com os netos, por que não podíamos jantar juntas, por que ela estava sempre ocupada. Rodrigo estava reescrevendo a história da nossa família e minha própria filha estava sendo a caneta. Durante 3 anos, assisti em silêncio enquanto ele construía uma parede entre nós. Quando eu tentava falar sobre isso com Fernanda, ela mudava de assunto ou defendia o marido com argumentos que pareciam decorados. Ele está estressado com o trabalho, mãe. Você não entende a pressão que ele sente para sustentar a família. Ele só quer o melhor para nós. Eu entendia perfeitamente. Ele queria-me fora da vida deles. E estava usando minha própria filha como arma contra mim. O que ele não sabia era que eu também estava planejando. A pneumonia chegou em março, como um presente indesejado do outono paulistano. 3 dias de febre alta e tosse seca foram suficientes para me levar ao hospital. Fernanda apareceu no pronto-socorro com os olhos vermelhos, segurando minha mão como não fazia há anos. Mãe, você vai ficar bem, ela repetia, mas consegui ver o medo real por trás das palavras. Por um momento, pensei que talvez tivéssemos uma chance de reconectar, de resolver as coisas. Que inocente eu era. Quando recebi alta, Fernanda insistiu que eu ficasse na casa deles até me recuperar completamente. Era um apartamento espaçoso. Afinal, eu havia escolhido bem quando o comprei como investimento. E os gêmeos de 4 anos encheram meu coração de alegria. Por uma semana, pareceu que tínhamos voltado a ser uma família. Até Rodrigo começar com os comentários. Primeiro foram sussurros que eu não deveria escutar. Mais um prato na mesa. Conta de luz vai vir salgada esse mês. Não sei como vamos dar conta de tanta gente em casa. Fernanda sempre respondia baixinho, pedindo paciência, dizendo que era temporário. Mas eu via a tensão crescendo nos ombros dela, a forma como ela evitava meus olhos durante o jantar. Na segunda semana, os sussurros viraram conversas abertas. Rodrigo reclamava sobre o gasto extra de me ter em casa, sobre como eu estava atrapalhando a rotina da família. Minha filha, que um dia teve coragem suficiente para enfrentar valentões na escola, agora se encolhia diante do próprio marido. Fernanda, sua mãe precisa entender que não somos hotel, ele disse numa quinta-feira, olhando diretamente para mim enquanto falava. Todo mundo aqui tem que dar sua contribuição. Foi quando entendi que minha recuperação não era uma inconveniência temporária para ele. Era uma oportunidade. Uma chance de estabelecer um precedente, de me colocar na posição de dependente, de endividada, de transformar o que deveria ser amor familiar em transação comercial. Voltei para casa no dia seguinte. Fernanda tentou protestar, mas de forma tão fraca que mais pareceu encenação para a própria consciência. Tem certeza, mãe? Você ainda está se recuperando. Tenho certeza, querida. Seu marido está certo. Não posso atrapalhar vocês. O alívio no rosto de Rodrigo foi repugnante. Durante 3 meses, vivi na solidão mais completa que já experimentei.
Fernanda aparecia ocasionalmente, sempre nervosa, sempre com pressa, sempre cheia de justificativas sobre por que as visitas tinham que ser rápidas e discretas. Rodrigo está passando por uma fase difícil no trabalho. Ele fica estressado quando saio muito. Você entende, né, mãe? Eu entendia perfeitamente. Minha filha havia escolhido o lado dela. Foi quando seu Antônio tocou minha campainha numa tarde de junho, com aquela expressão grave que eu aprenderia a associar com revelações devastadoras. Dona Rosa, preciso lhe contar uma coisa, sobre o apartamento 502. Ele me contou sobre os atrasos no aluguel, sobre como Rodrigo havia tentado convencê-lo a ser flexível, porque tinham uma idosa cara para sustentar. Sobre como minha própria filha havia confirmado a versão, dizendo que eu era um peso financeiro que eles carregavam por obrigação moral. Quando seu Antônio terminou de falar, ficamos em silêncio por longos minutos. Ele não sabia que estava relatando a morte de Rosa Helena, a mãe complacente. O que restou foi algo completamente diferente. Seu Antônio, eu disse finalmente, você se lembra de quem é o proprietário real do apartamento 502? Ele consultou suas anotações. RH. Investimentos Leitada. Por que pergunta? Levantei-me e fui buscar os documentos que guardava no cofre do meu quarto. Quando voltei, coloquei tudo sobre a mesa da sala. Contratos, escrituras, comprovantes de pagamento de IPTU. Porque RH são as minhas iniciais, seu Antônio. Rosa Helena. Eu sou a proprietária do apartamento onde minha filha mora. A expressão no rosto dele foi a primeira amostra da satisfação que eu sentiria em breve. A partir daquele momento, tornei-me uma detetive em minha própria vida. Não é difícil investigar pessoas quando elas acreditam que você é invisível, irrelevante, apenas mais uma idosa que não entende o mundo moderno. A invisibilidade da idade pode ser uma maldição, mas também é uma ferramenta poderosa quando usada corretamente. Comecei pelo básico, acompanhar a rotina deles. Todas as manhãs, às 7h30, Rodrigo saía para seu trabalho como vendedor autônomo. Fernanda levava os gêmeos para a escola às 8h. Isso me dava 2h30 de observação silenciosa. Do banco da praça em frente ao prédio, com meus cabelos grisalhos presos no coque habitual e um livro de crochê nas mãos, eu era apenas mais uma aposentada matando tempo. Ninguém suspeita de uma senhora de 64 anos sentada na sombra de uma árvore, contando pontos e observando o movimento. Foi assim que descobri que Rodrigo não ia trabalhar todos os dias que dizia ir. Terças e quintas, ele voltava para casa 1 hora depois de sair, usando a entrada dos fundos do prédio. Ficava até às 11h, depois saía novamente. Fernanda nunca mencionava essas visitas dele. Seu Antônio se tornou meu aliado involuntário. Durante nossas conversas casuais, que ele pensava serem apenas papo de portaria, eu colhia informações preciosas. Os horários que eles recebiam entregas suspeitas, as discussões que os vizinhos ouviam através das paredes, os telefonemas que Rodrigo fazia no interfone, sempre nervoso, sempre falando baixo. Dona Rosa, seu Antônio me contou numa tarde. Ontem, o Rodrigo recebeu um homem muito estranho, tatuado, cara fechada. Ficaram conversando na garagem por mais de 1 hora. Depois, o homem foi embora e o Rodrigo subiu muito nervoso. Anotei mentalmente. Rodrigo estava envolvido em algo que requeria reuniões clandestinas na garagem do prédio. Algo que deixava um homem de quase 40 anos visivelmente abalado. A investigação financeira veio naturalmente. Como proprietária do imóvel, eu tinha acesso aos dados de inadimplência. 3 meses de atraso não eram casualidade, eram padrão. Rodrigo vinha enrolando o pagamento do aluguel há mais de 1 ano, sempre com desculpas criativas. Problemas com clientes, atraso de comissões, gastos médicos. Gastou médicos, enquanto eu estava pagando minhas próprias consultas do bolso para não dar despesa. Através de seu Antônio, soube que Rodrigo havia pedido desconto no aluguel porque estava sustentando uma sogra doente. A mesma sogra que ele considerava um fardo custoso demais para manter. Mas a descoberta mais interessante veio por acaso. Numa quinta-feira, enquanto observava minha vigília habitual, vi Fernanda sair correndo do prédio com uma bolsa grande, os olhos vermelhos de choro. Ela foi direto ao banco da esquina.
Ficou lá dentro por quase 1 hora. Quando saiu, estava ainda mais pálida. Seguia discretamente, uma habilidade que desenvolvi durante décadas lidando com alunos que matavam aula. Ela foi a uma casa de penhores na rua de trás. Saiu de lá com a mesma bolsa, agora vazia, e uma pequena quantia em dinheiro. Minha filha estava vendendo suas coisas para cobrir as despesas que o marido não conseguia pagar. De volta ao banco da praça, fiquei pensando na ironia da situação. Fernanda estava se desfazendo de objetos pessoais para manter um apartamento que, tecnicamente, era meu presente para ela, mesmo que ela não soubesse disso. Estava se sacrificando para sustentar um homem que a usava como escudo contra sua própria incompetência financeira. E estava fazendo tudo isso enquanto me tratava como um estorvo que custava caro demais para manter por perto. Naquela noite, liguei para um contador de minha confiança. Precisava de um levantamento completo da situação financeira de RH Investimentos Liteda. Não apenas do apartamento 502, mas de todos os meus investimentos. Era a hora de saber exatamente quanto poder eu tinha nas mãos. Os números me surpreenderam. Em 30 anos de investimentos silenciosos, eu havia acumulado um patrimônio que me colocava numa categoria que minha própria família jamais suspeitaria. 7 apartamentos espalhados pela cidade, todos gerando renda. Uma conta no banco com saldo suficiente para comprar 3 carros 0 km sem pestanejar. E eles achavam que eu dependia de caridade familiar para sobreviver. Uma semana depois da descoberta sobre meu patrimônio, Rodrigo fez algo que mudou completamente minha estratégia. Ele me ligou. Rosa, nem Dona Rosa, observe. Precisamos conversar. É sobre uma situação delicada. Fingindo a fragilidade que eles esperavam de mim, perguntei o que havia acontecido. Sua resposta foi uma obra-prima de manipulação disfarçada de preocupação familiar. A Fernanda está passando por um momento difícil. Sabe como é, 2 filhos pequenos, casa para cuidar. Ela tem ficado meio deprimida. O médico disse que parte do problema é o estresse financeiro. Pausa dramática. Eu podia quase vê-lo ensaiando o roteiro. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas será que você não conseguiria ajudar um pouco? Sei que sua aposentadoria não é grande coisa, mas qualquer contribuição faria diferença. É pela sua filha, né? A audácia era impressionante. O homem que havia me expulsado de casa por eu ser cara demais, agora pedia dinheiro emprestado. O homem que disse à minha filha que ela tinha que escolher entre ele e eu agora, apelava para o amor maternal. Quanto vocês precisam, Rodrigo? 3.000 seria suficiente. É só para cobrir umas contas atrasadas. A gente paga de volta assim que a situação melhorar. 3.000 reais. Exatamente o valor de 3 meses de aluguel em atraso. Vou ver o que posso fazer, respondi, mantendo o tom hesitante que ele esperava. Mas preciso entender melhor a situação. Que tal conversarmos pessoalmente? Posso passar aí amanhã. O silêncio do outro lado da linha durou tempo suficiente para eu saber que ele não queria me receber em casa. Provavelmente Fernanda não sabia do empréstimo. Provavelmente ele estava mentindo para nós duas. Na verdade, Rosa, seria melhor nos encontrarmos num lugar neutro. Que tal aquele café na Vila Mariana? Assim conversamos com calma. Neutro. Como se ele estivesse negociando um tratado de paz, em vez de extorquir uma idosa que considerava inútil. Claro, Rodrigo. Amanhã às 14h. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o aparelho por longos minutos. Pela primeira vez em meses, sorri genuinamente. Rodrigo havia acabado de me dar a ferramenta perfeita para minha vingança. Ele mesmo. Passei o resto da tarde planejando. Não seria apenas um encontro para discutir dinheiro. Seria uma encenação cuidadosamente orquestrada, onde cada palavra, cada gesto, cada pausa seria calculada para máximo impacto. Liguei para seu Antônio. Preciso de um favor, disse. Amanhã às 15h, você poderia passar no apartamento 502? Diga que precisa verificar alguma coisa relacionada ao contrato de aluguel. E traga os documentos de propriedade do imóvel. Dona Rosa, posso perguntar o que a senhora está planejando? Justiça, seu Antônio. Só justiça. Na manhã seguinte, vesti minha melhor roupa discreta, uma blusa azul marinho e uma saia que Fernanda sempre dizia que me deixava mais velha. Prendi os cabelos no coque mais apertado que consegui
Escolhi o sapato mais sem graça do armário. Cada detalhe foi pensado para projetar a imagem que Rodrigo queria ver. Uma idosa frágil, preocupada, desesperada para agradar. Cheguei ao café 5 minutos atrasada, como uma pessoa nervosa faria. Rodrigo já estava lá, mexendo no celular com impaciência. Quando me viu, forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Rosa, como você está? Parece cansada. Cansada. Mais uma forma sutil de me lembrar da minha idade, da minha suposta fragilidade. Estou bem, Rodrigo, só preocupada com a Fernanda. Passei os próximos 20 minutos ouvindo uma versão revisada da história familiar onde eu era a causa indireta de todos os problemas. Fernanda estava deprimida porque se sentia culpada por não poder me ajudar mais. Rodrigo estava trabalhando dobrado para sustentar 2 famílias. Os gêmeos estavam sendo afetados pelo clima pesado em casa. A narrativa era brilhante em sua crueldade. Rodrigo havia transformado sua própria incompetência financeira numa tragédia familiar onde eu era simultaneamente vítima e vilã. Então, o que você acha, Rosa? Consegue ajudar a gente? Tirei da bolsa um envelope que havia preparado cuidadosamente. Dentro, 3.000 reais em notas de 50. Não porque eu não tinha cartão ou cheque, mas porque dinheiro vivo criaria o impacto visual que eu queria. Consegui juntar isso, disse, empurrando o envelope para ele. Era o que tinha guardado para emergências. Os olhos de Rodrigo brilharam de uma forma que me deu nojo. Ele não via uma sogra tentando ajudar a família. Via uma idiota útil sendo manipulada exatamente como ele planejara. Rosa, você é uma mãe incrível. A Fernanda tem muita sorte. Muita sorte. A filha que havia me expulsado de casa tinha muita sorte. Rodrigo, disse, assumindo o tom mais frágil e hesitante que consegui. Posso fazer uma pergunta? É sobre o apartamento de vocês. Ele ficou tenso imediatamente. O que tem o apartamento? É que, bem, eu não entendo muito dessas coisas, mas um vizinho comentou que vocês estavam tendo problemas com o aluguel. É verdade? A mudança na expressão dele foi instantânea. O charme falso desapareceu, substituído por irritação mal disfarçada. Quem disse isso? As pessoas não sabem se meter na própria vida. Não foi por mal, Rodrigo. Ele só mencionou porque sabe que sou mãe da Fernanda. Disse que talvez eu pudesse ajudar. Olha, Rosa, são só uns atrasos. Coisa normal. Todo mundo passa por isso. Claro, eu entendo. Mas, se vocês precisarem de ajuda com o aluguel também, talvez possamos conversar com o proprietário? Explicar a situação? Rodrigo riu, mas era uma risada sem humor. O proprietário é uma empresa. Eles não ligam para a situação de família, só querem saber de dinheiro. Que empresa? RH alguma coisa. Nunca nem vimos o dono. É tudo através de imobiliária. RH alguma coisa. Minha própria empresa, reduzida a alguma coisa na mente do homem que morava em minha propriedade. Bem, disse, levantando-me com a lentidão calculada de quem tem artrose. Se precisar de ajuda para falar com eles, me avisa. Às vezes uma pessoa mais velha consegue tocar o coração do proprietário. Rodrigo mal conseguiu disfarçar o riso de escárnio. Pode deixar, Rosa. Se precisar, a gente te avisa. Saí do café com a certeza de que havia plantado todas as sementes necessárias. Rodrigo estava confortável em sua superioridade, convencido de que havia manipulado mais uma vez a sogra patética. Ele não fazia ideia de que havia acabado de financiar sua própria queda. Naquela noite, algo mudou irreversivelmente dentro de mim. Não foi raiva. Raiva é quente, impulsiva, autodestrutiva. Foi algo muito mais frio e infinitamente mais perigoso. Clareza absoluta. Passei décadas sendo a Rosa que todos esperavam que eu fosse. A professora dedicada que levava trabalho para casa. A esposa leal que nunca questionava as decisões do marido. A mãe sacrificial que colocava as necessidades da filha antes das próprias. A viúva resignada que aceitava sua crescente invisibilidade social. Aquela Rosa havia morrido no café da Vila Mariana, entre um gole de chamorno e a risada desrespeitosa de um homem que acabara de me extorquir 3.000 reais. O que emergiu no lugar era algo que minha família não estava preparada para enfrentar.
Durante 3 dias, planejei cada movimento com a precisão que usava para elaborar provas de matemática. Cada variável foi considerada, cada reação antecipada, cada consequência calculada. A diferença era que, desta vez, eu não estava testando o conhecimento de adolescentes. Estava projetando a destruição cuidadosa de pessoas que haviam escolhido me subestimar. Comecei pelo reconhecimento de território. Voltei ao meu posto de observação na praça, mas agora minha presença ali tinha um propósito diferente. Não estava mais coletando informações passivamente. Estava estudando rotinas, identificando vulnerabilidades, mapeando os pontos fracos da fortaleza que Rodrigo achava ter construído ao meu redor. Fernanda saía para fazer compras toda segunda-feira de manhã. Sempre sozinha, sempre nervosa, sempre verificando o celular a cada poucos minutos. O comportamento de alguém que está sendo controlado, monitorado, que precisa prestar contas de cada movimento. Rodrigo tinha o hábito de fumar na sacada toda noite depois do jantar. Era quando ele fazia suas ligações mais importantes, achando que ninguém podia ouvi-lo. Do banco da praça, com a acústica perfeita que as noites silenciosas da Vila Mariana proporcionavam, eu captava fragmentos de conversas que revelavam muito mais do que ele imaginava. Não, cara. Ela ainda não desconfiou de nada. Consegui mais 3.000 da velha. Se a coisa apertar, a gente muda de apartamento mesmo. A cada frase interceptada, minha resolução ficava mais sólida. Rodrigo não estava apenas me usando como recurso financeiro. Estava planejando abandonar o apartamento. Meu apartamento, assim que conseguisse sugar o máximo possível de recursos. Na quarta-feira fiz minha primeira jogada experimental. Liguei para Fernanda num horário que sabia ser seguro, quando Rodrigo estava em uma de suas misteriosas reuniões de trabalho. Oi, querida. Como você está? A voz dela soou cansada, distante. Oi, mãe. Estou bem. Meio corrida, mas bem. Fernanda, eu queria conversar com você sobre uma coisa. É sobre o Rodrigo. Silêncio imediato. Podia sentir sua atenção através do telefone. O que tem o Rodrigo? Ele me procurou pedindo ajuda financeira. Disse que vocês estão passando por dificuldades. Mãe, a voz dela ficou ainda mais baixa. Por favor, não fala sobre isso no telefone. Não fala sobre isso no telefone. Minha própria filha tinha medo de ser ouvida conversando comigo sobre questões familiares. O nível de controle que Rodrigo exercia sobre ela era ainda pior do que eu imaginava. Claro, querida. Que tal almoçarmos juntas amanhã? Faz tempo que não conversamos direito. Não sei se posso. O Rodrigo... Fernanda. Usei o tom maternal que ela conhecia desde criança. Uma filha não pode almoçar com a própria mãe? Longa pausa. Quando ela respondeu, sua voz soava quase como a da criança que ela havia sido. Pode ser, mas tem que ser rápido. Marcamos no mesmo café onde Rodrigo havia me extorquido. Ironia poética. Fernanda chegou 10 minutos atrasada, olhando nervosamente por cima do ombro como se esperasse ser seguida. Quando me viu, seu rosto se contraiu numa expressão que misturava alívio e culpa. Mãe, como você está? Parece... diferente. Diferente. Ela estava certa, mas não da forma que imaginava. Eu estava diferente, mais focada, mais determinada, mais perigosa. Estou me sentindo renovada, querida. Às vezes, a vida nos dá sinais de que é hora de mudar. Passei a próxima hora fazendo perguntas cuidadosamente elaboradas, sondando os limites do controle que Rodrigo exercia sobre ela. As respostas foram ainda mais reveladoras do que eu esperava. Fernanda não podia visitar amigas sem autorização prévia. Não podia gastar dinheiro sem prestar contas detalhadas. Não podia tomar decisões sobre os filhos sem consultar o marido primeiro. E, claro, não podia manter contato significativo comigo porque eu era uma influência negativa que complicava a dinâmica familiar. Fernanda, disse finalmente, você está feliz? A pergunta a pegou desprevenida. Por um momento, vi um lampejo da filha que eu havia criado, independente, inteligente, com opiniões próprias. Felicidade é relativa, né, mãe? O importante é manter a família unida. Manter a família unida. Palavras de Rodrigo saindo da boca de minha filha. E se você descobrisse que alguém está mentindo para você? Que as dificuldades que vocês estão enfrentando não são o que parecem ser?
Ela ficou rígida imediatamente. Do que você está falando? Nada específico, querida. Só, às vezes as coisas não são o que parecem. Às vezes vale a pena fazer perguntas. Fernanda olhou o relógio, levantou-se abruptamente. Mãe, preciso ir. O Rodrigo. Ele espera que eu esteja em casa quando ele voltar. Quando ela saiu, apressada e visivelmente perturbada, eu soube que havia plantado a semente certa. Fernanda estava começando a questionar sua realidade. Era só questão de tempo até que ela estivesse pronta para ouvir a verdade. Mas primeiro, eu tinha uma lição para ensinar ao marido dela. Voltei para casa e fui direto ao cofre onde guardava meus documentos importantes. Peguei todos os papéis relacionados ao apartamento 502, contrato original de compra, escritura, comprovantes de pagamento de IPTU, correspondências da imobiliária. Depois liguei para seu Antônio. Amanhã à tarde, às 3 horas, preciso que você faça aquela visita que conversamos. E seu Antônio, leve câmera. Vai querer registrar a reação. A Rosa complacente havia morrido. O que havia nascido em seu lugar era alguém muito mais interessante. Você já brincou de gato e rato? Eu descobri que é infinitamente mais prazeroso quando você é o gato e quando o rato não sabe que está sendo caçado. Na sexta-feira seguinte ao meu almoço revelador com Fernanda, coloquei em movimento a primeira fase do que viria a ser a desconstrução sistemática da vida que Rodrigo havia construído às minhas custas. Mas antes de derrubar um castelo, é preciso estudar suas fundações. E as fundações do império doméstico de Rodrigo eram mais frágeis do que ele gostava de admitir. Liguei para ele às 9 da manhã, horário que sabia ser inconveniente, quando ele estava supostamente trabalhando. Rodrigo, desculpa incomodar, é sobre aquele dinheiro que te emprestei. Silêncio do outro lado. Podia ouvir barulho de trânsito, vozes ao fundo. Definitivamente não estava numa reunião de trabalho. Rosa, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada grave. É que meu contador me ligou ontem. Parece que eu preciso comprovar alguns gastos para a Receita Federal. Você poderia me dar um recibinho do empréstimo? Só para meus arquivos. A pausa foi longa o suficiente para eu saber que havia acertado um nervo. Rodrigo não esperava ter que formalizar nossa transação. Homens como ele operam na informalidade, onde podem negar, distorcer ou simplesmente esquecer acordos inconvenientes. Recibo? Rosa, foi só uma ajuda familiar. Não tem nada oficial nisso. Eu sei, querido. Mas o contador disse que qualquer quantia acima de 2.000 precisa ser documentada. Não é nada complicado. Só um papelzinho dizendo que você recebeu o dinheiro emprestado. Olha, esse contador seu está complicando as coisas à toa. Entre família, não precisa dessas burocracias. Perfeito. Rodrigo estava desconfortável. Homens que controlam suas famílias através de manipulação financeira detestam rastros de papel que possam expor seus esquemas. Você tem razão, Rodrigo. Mas sabe como é a Receita? Eles são chatos com essas coisas. Se você não puder fazer o recibo, talvez seja melhor você devolver o dinheiro. Assim não corro o risco de ter problemas. Agora a pausa foi ainda mais longa. Rodrigo não tinha o dinheiro para devolver. Eu sabia disso. Ele havia usado meus 3.000 reais para cobrir despesas que não eram o aluguel em atraso. Provavelmente tinha dívidas que Fernanda nem imaginava. Não precisa ser nada complicado, Rosa. Posso fazer um papelzinho simples hoje à noite. Que bom! Posso passar aí para buscar? Na verdade, seria melhor eu levar aí em casa. A Fernanda tem ficado meio sensível ultimamente. Sabe como é mulher grávida? Grávida. Fernanda estava grávida novamente e eu não sabia. Minha própria filha estava esperando outro filho e não havia me contado. A informação me atingiu como um soco no estômago, mas mantive minha voz perfeitamente controlada. Fernanda está grávida? Que alegria! Por que vocês não me contaram? Ah, esqueci que ainda não tinha falado. É recente. Ela está de 2 meses. Esqueceu. O homem havia esquecido de me contar que eu ia ser avó novamente. Como se minha reação não importasse, como se minha alegria fosse irrelevante para a dinâmica familiar. Bem, então é ainda mais importante que vocês se organizem financeiramente, né? Um bebê dá despesas. Exato. Por isso agradeço muito sua ajuda, Rosa. Você é uma sogra e tanto.
Uma sogra e tanto. Útil quando precisa de dinheiro, inconveniente quando precisa de atenção. Então te espero às 8, Rodrigo. Traga o recibo e podemos aproveitar para conversar sobre os preparativos para o bebê. Desliguei sabendo que havia plantado 3 sementes importantes. A necessidade de formalizar o empréstimo, colocando pressão documental sobre ele, o desconforto com minha presença na vida familiar, forçando-o a tomar decisões defensivas, e a expectativa de envolvimento com a gravidez, criando obrigações sociais que ele preferiria evitar. Às 8 em ponto, Rodrigo tocou minha campainha. Abri a porta com meu melhor sorriso maternal, vestindo o roupão florido que Fernanda havia me dado no Natal, o tipo de roupa que me fazia parecer ainda mais inofensiva. Rodrigo, entre, entre. Fiz café fresquinho. Ele entrou com evidente relutância, olhando ao redor do meu apartamento como se fosse a primeira vez. E talvez fosse. Em 5 anos de casamento com minha filha, ele havia pisado em minha casa menos de 10 vezes. Você trouxe o recibo? Ele me entregou um papel amassado com minha caligrafia apressada. Recebi de Rosa Helena Ferreira a quantia de R$ 3.000 emprestado. Rodrigo Cardoso. Nem data havia colocado, nem especificação de prazo para pagamento. O documento era tecnicamente inútil, mas servia perfeitamente aos meus propósitos. Perfeito, disse, guardando o papel na gaveta da cômoda, bem à vista. Agora me conta dessa gravidez. Como a Fernanda está se sentindo? Durante a meia hora seguinte, conduzi uma conversa aparentemente casual, que na verdade era um interrogatório disfarçado. Descobri que Fernanda estava tendo enjoos severos, que o médico havia recomendado repouso, que eles estavam preocupados com as despesas médicas. Mais importante, descobri que Rodrigo não havia contado para ela sobre nosso empréstimo. A Fernanda sabe que você pediu dinheiro emprestado para mim? Rodrigo quase engasgou com o café. Rosa, não é bem assim. Você se ofereceu para ajudar, lembra? Interessante. Na versão revisada da história, eu havia me oferecido para ajudar. Rodrigo estava reescrevendo os fatos em tempo real, preparando uma versão que o deixava menos vulnerável. Claro, querido. Eu me ofereci porque você disse que a Fernanda estava sofrendo com as preocupações financeiras. Mas ela sabe da nossa conversa? Não achei necessário preocupá-la. Você sabe como mulher grávida fica sensível. Rodrigo estava mantendo segredos da própria esposa, escondendo nossa transação, provavelmente escondendo outras dívidas, usando a gravidez como desculpa para tomar decisões unilaterais. Você tem razão. Melhor não preocupá-la mesmo. Ele relaxou visivelmente, pensando que eu havia aceitado sua versão dos fatos. Rodrigo, posso fazer uma pergunta pessoal? É sobre vocês morarem de aluguel. Tensão imediata. O que tem o aluguel? É que eu estava pensando, com outro bebê vindo, vocês não pensaram em comprar um apartamento? Aluguel é dinheiro jogado fora. Rosa, apartamento custa uma fortuna. A gente não tem condições de dar entrada. Mas vocês pagam quanto de aluguel por mês? Pausa. Rodrigo estava calculando se deveria mentir sobre o valor. 1.200. Nossa, é bastante mesmo. E o proprietário? É gente boa? Nunca vi. É tudo através de imobiliária. Uma empresa qualquer. Uma empresa qualquer. Minha empresa era qualquer na percepção dele. Que pena. Às vezes, proprietários mais humanos fazem condições especiais para famílias. Principalmente quando há crianças envolvidas. Rodrigo deu uma risada amarga. Esses empresários só pensam em lucro, Rosa. Não ligam para a situação de família. Quem sabe? Às vezes vale a pena tentar conversar. Principalmente agora, com a Fernanda grávida. Deixa pra lá, Rosa. Essas coisas são complicadas. Quando ele saiu, às 9h30, eu tinha tudo o que precisava para a próxima fase. Rodrigo estava escondendo informações da esposa, subestimando minha inteligência e operando sob a premissa de que proprietários são automaticamente insensíveis. Era hora de mostrar a ele o quão errado estava. No sábado seguinte, executei o que chamei mentalmente de Operação Avó Preocupada. O objetivo era simples: forçar Rodrigo a revelar mais sobre sua situação financeira real, enquanto estabelecia minha presença como uma constante inevitável em suas vidas. Apareci no apartamento 502 às 10 da manhã,
carregando uma sacola de compras e o sorriso mais inocente que consegui produzir. Fernanda, querida, trouxe umas coisinhas para vocês. Minha filha abriu a porta com evidente surpresa. Estava pálida, cabelos desarrumados, vestindo uma camisola que já não escondia a barriguinha que começava a aparecer. Mãe, o que você está fazendo aqui? Não posso visitar minha filha grávida? Trouxe frutas, aquele biscoito que você gosta e uns brinquedinhos para os gêmeos. Fernanda olhou nervosamente para trás, onde Rodrigo apareceu usando apenas uma bermuda e uma expressão nada amigável. Rosa, você podia ter ligado antes. Desculpa, Rodrigo. É que sábado de manhã pensei que vocês estivessem em casa mesmo. Posso entrar ou vocês estão ocupados? A pergunta colocou-o numa situação impossível. Negar entrada para uma avó que trouxe presentes para os netos seria obviously rudeness que até Fernanda notaria. Mas aceitar minha presença significava abrir mão do controle da situação. Claro que pode entrar, mãe, Fernanda respondeu antes que ele pudesse falar. Durante a hora seguinte, transformei-me na avó mais prestativa e inconvenientemente presente que ele poderia imaginar. Brinquei com os gêmeos no chão da sala. Organizei a cozinha enquanto preparava um lanche especial para a grávida. Fiz perguntas detalhadas sobre o pré-natal, sobre os preparativos para o bebê, sobre como eles estavam se organizando financeiramente. Cada pergunta era uma agulhada sutil. Cada gesto de carinho com Fernanda era um lembrete de que eu era parte daquela família, querendo ou não. Fernanda, você já escolheu o pediatra? É importante decidir isso cedo. Ainda não, mãe. Estamos vendo os preços. Preços? Mas o plano de saúde não cobre? Silêncio constrangedor. Rodrigo pigarreou alto. O plano tem algumas limitações. Não é grande coisa. Que pena. Saúde de criança não é lugar para economizar. Pausa calculada. Se precisarem de ajuda para trocar de plano, podemos conversar. A oferta de ajuda financeira adicional fez Rodrigo se contorcer visivelmente. Ele queria meu dinheiro, mas detestava a implicação de que precisava da minha caridade. Não precisa se preocupar com isso, Rosa. A gente se vira. Claro que vocês se viram, mas família é para isso, né? Para se ajudar. Quando os gêmeos começaram a brigar por um brinquedo, usei a distração para fazer minha jogada mais audaciosa. Rodrigo, você conhece outros moradores do prédio? É que eu estava pensando em procurar um apartamento por aqui perto. Gostei da região. Ele me olhou como se eu tivesse anunciado planos de me mudar para Marte. Por quê? Você não gosta do seu apartamento? Gosto, mas é meio longe de vocês. Principalmente agora, com outro netinho vindo, seria bom morar mais perto para poder ajudar. A expressão no rosto dele foi melhor do que eu esperava. Horror puro e cristalino. Rosa, não precisa se mudar por nossa causa. A gente se vira bem. Eu sei que vocês se viram. Mas sabe como é, né? Uma avó sempre quer estar perto dos netinhos. Fernanda, coitada, estava dividida entre a alegria óbvia de ter a mãe por perto e a tensão que emanava do marido como o calor de um forno. Seria legal, mãe, mas apartamento por aqui é caro. Dinheiro não é problema, querida. Sua mãe tem suas economias. Mentira técnica. Dinheiro realmente não era problema, mas não porque eu tinha economias. Era porque eu tinha um patrimônio que nenhum deles suspeitava. Inclusive, continuei, se vocês conhecerem o proprietário deste prédio, talvez ele tenha outros apartamentos disponíveis. Rodrigo quase deixou cair o copo que estava segurando. Por que especificamente este prédio? Ora, porque vocês moram aqui. Se há apartamento disponível no mesmo prédio onde minha filha mora, seria perfeito, não acham? Não tem nada vago aqui, ele respondeu rapidamente. E mesmo que tivesse, seria muito caro. Como você sabe que não tem nada vago? Você perguntou para o síndico? Não preciso perguntar. Prédio bom assim sempre tem lista de espera. Interessante. Rodrigo estava assumindo características do prédio sem ter feito pesquisa nenhuma. Estava improvisando respostas para me desencorajar, o que confirmava minha suspeita de que minha presença próxima era seu pior pesadelo. Bem, não custa tentar. Vou dar uma passadinha na portaria antes de ir embora. Rosa, acho melhor não. O seu Antônio é meio complicado. Não gosta de perturbação. Rodrigo conhecia seu Antônio bem o suficiente para saber que ele não gostava de perturbação.
Mais uma informação útil. Passei mais meia hora fazendo o papel da avó babona, fotografando os netos com meu celular antigo, prometendo voltar na semana seguinte com mais presentes, perguntando se Fernanda precisava de alguma coisa específica. Quando finalmente me levantei para ir embora, deixei cair casualmente a informação que mudaria completamente a dinâmica. Ah, Fernanda, esqueci de te contar. Recebi uma proposta interessante semana passada. Proposta de quê, mãe? Uma empresa quer comprar um apartamento meu. Está oferecendo um preço muito bom. Silêncio absoluto. Rodrigo me olhava como se eu tivesse falado em chinês. Apartamento seu? Fernanda perguntou lentamente. É, querida. Sua mãe não é só professora aposentada, sabe? Tem uns investimentozinhos aqui e ali. Que apartamento? Rodrigo perguntou, com uma voz que tentava soar casual, mas não conseguia esconder a tensão. Um na Liberdade. Comprei há uns anos como investimento. Está alugado, rende uma graninha todo mês. Rodrigo e Fernanda trocaram um olhar que não consegui interpretar completamente, mas que definitivamente continha surpresa e recalculo de suas percepções sobre mim. Mãe, você nunca falou que tinha apartamento para alugar. Ora, querida, nunca perguntaram. E eu não gosto de ficar falando de dinheiro. Mas agora, com outro netinho vindo, estou pensando em vender e usar o dinheiro para ficar mais perto de vocês. Saí dali sabendo que havia plantado uma bomba relógio nas mentes deles. Rosa Helena não era mais apenas a sogra, mãe problemática, que dependia de caridade familiar. Era uma mulher com recursos próprios, com capacidade de tomar decisões independentes, com possibilidade real de se tornar uma presença constante em suas vidas. E mais importante, era uma mulher que eles haviam subestimado completamente. A semana seguinte foi dedicada ao que chamo de guerra psicológica de baixa intensidade. O objetivo não era destruir Rodrigo de uma vez. Isso seria rápido demais, fácil demais. O objetivo era fazê-lo entender gradualmente que sua posição de controle estava sendo corroída, que variáveis que ele não havia considerado estavam entrando em jogo. Segunda-feira. Liguei para Fernanda perguntando sobre receitas para a grávida, deixando claro que estava estudando nutrição pré-natal porque pretendia estar muito presente nos próximos meses. Terça-feira. Apareci na escola dos gêmeos na hora da saída, por acaso, passando pela região, oferecendo-me para buscá-los, sempre que precisarem. Quarta-feira. Mandei um técnico avaliar problemas de encanamento no prédio. Como proprietária, era minha responsabilidade manter a infraestrutura. O técnico precisou acessar vários apartamentos, inclusive o 502. Quinta-feira. Pedi para seu Antônio fazer um levantamento geral das condições dos imóveis, incluindo uma visita detalhada ao apartamento de Rodrigo, para verificar se está tudo em ordem com a manutenção. Sexta-feira, liguei para Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Queria saber se você conseguiu falar com o proprietário do apartamento sobre a possibilidade de ter algo vago no prédio. Rosa, eu já disse que não tem nada disponível. Mas você falou com ele? Não preciso falar. Eu sei que não tem. Que pena. É que eu conversei com uma corretora e ela disse que sempre vale a pena tentar contato direto com o proprietário. Às vezes eles têm informações que as imobiliárias não repassam. Que corretora? Uma amiga da Fernanda, a Carla. Ela disse que conhece o mercado da região muito bem. Mentira completa. Não havia nenhuma Carla. Mas a informação forçaria Rodrigo a pensar 2 vezes antes de inventar desculpas sobre disponibilidade de apartamentos. Rosa, olha, apartamento neste prédio é caro demais para você. Como você sabe quanto eu posso pagar? Pausa longa. Rodrigo havia caído numa armadilha lógica. Ele estava assumindo limitações financeiras minhas sem ter informações reais sobre minha situação. É que, bem, é só um apartamento de professor aposentado, né? Rodrigo, você sabe quanto ganha um professor aposentado? Não, mas não deve ser muito. E você sabe se eu tenho outras fontes de renda? Silêncio constrangedor. Como te contei sábado passado, tenho meus investimentozinhos. Talvez eu tenha mais capacidade de pagamento do que você imagina. Tá, Rosa, mas mesmo assim... Mesmo assim o quê? Rodrigo estava se enrolando nas próprias palavras, tentando desencorajar minha mudança sem conseguir articular uma razão lógica que não revelasse seu desconforto com minha presença. É que...
Vocês não precisam morar tão perto assim. A gente se vê sempre. Rodrigo, quando foi a última vez que vocês me visitaram? Silêncio. E quando foi a última vez que eu almocei com vocês? Mais silêncio. E quando foi a última vez que eu pude ficar com meus netos mais de 2 horas? Rosa, não é questão de tempo. Do que é questão, então? Rodrigo estava encurralado numa conversa que ele próprio havia começado, sendo forçado a confrontar contradições que preferia manter implícitas. É que a Fernanda tem ficado muito cansada. Gravidez, né? Ela precisa de sossego. E a presença da própria mãe não traz sossego para uma filha grávida? Claro que traz, mas... Mais nada, Rosa. Esquece essa história de apartamento. É complicação à toa. Por que é complicação? Porque é. Rodrigo, você está bem? Parece nervoso. Não estou nervoso. Só acho que vocês não precisam complicar a vida com mudança. Mudança é complicação para quem tem pouco dinheiro. Para quem tem recursos, mudança é investimento. Deixei a frase no ar como uma ameaça velada. Rodrigo estava descobrindo que eu não era a viúva limitada financeiramente que ele imaginava, e isso estava bagunçando todos os seus cálculos sobre nossa dinâmica familiar. No sábado, executei a jogada mais audaciosa até então. Apareci no apartamento 502 às 2 da tarde, horário que sabia ser problemático, quando Rodrigo geralmente recebia ligações relacionadas às suas atividades misteriosas. Fernanda, querida, trouxe aquelas vitaminas que você mencionou. Mas desta vez não fui sozinha. Trouxe Socorro, uma amiga aposentada que havia sido diretora da escola onde trabalhei. Socorro era o tipo de mulher que impõe respeito automaticamente. Alta, elegante, voz firme, presença comandante. Fernanda, esta é a Socorro. Trabalhamos juntas por 15 anos. Socorro, esta é minha filha. Socorro cumprimentou Fernanda com a cordialidade profissional de quem passou décadas lidando com jovens e suas famílias. Quando Rodrigo apareceu, ela o avaliou com o olhar experiente de educadora que reconhece problemáticos à distância. Muito prazer, Rodrigo. Rosa fala muito de vocês. Durante as 2 horas seguintes, Socorro e eu nos comportamos como 2 senhoras respeitáveis, fazendo uma visita social. Conversamos sobre educação dos netos, sobre cuidados na gravidez, sobre planejamento familiar. Mas cada tópico era uma oportunidade para eu demonstrar conhecimento, recursos e conexões que Rodrigo não suspeitava que eu tivesse. Fernanda, a Socorro conhece o melhor pediatra da região, Dr. Henrique. Talvez seja interessante para vocês. Dr. Henrique é excelente, Socorro confirmou. Meio caro, mas vale cada centavo. Quanto custa a consulta? Fernanda perguntou. 280, Socorro respondeu naturalmente. Vi Rodrigo engolir em seco. R$ 280 era provavelmente mais do que ele conseguia pagar por uma consulta médica. Não é tão caro assim, comentei casualmente. Saúde dos netos não tem preço. A conversa prosseguiu naturalmente, mas cada tópico revelava camadas da minha vida que eles desconheciam. Socorro mencionou congressos de educação que frequentávamos, restaurantes onde jantávamos, viagens que havíamos feito juntas. Rodrigo ficou cada vez mais silencioso, percebendo que sua sogra tinha uma vida social e financeira muito mais rica do que ele imaginara. Quando saímos, Socorro fez o comentário que eu esperava. Rosa, seu genro parece meio tenso. Tudo bem entre eles? Acho que é estresse financeiro, respondi, alto o suficiente para quem estivesse escutando do outro lado da porta. Jovens hoje em dia se preocupam demais com dinheiro. No elevador, Socorro me olhou com aquele sorriso conhecedor que eu lembrava das reuniões pedagógicas. Rosa Helena Ferreira, você está aprontando alguma coisa. Só corrigindo alguns equívocos, Socorro. Alguns equívocos bem sérios. A segunda-feira chegou com uma ligação que mudou completamente o cronograma da minha vingança. Era seu Antônio, e sua voz estava carregada de uma indignação que raramente via nele. Dona Rosa, precisa vir aqui urgente. Aconteceu uma coisa muito grave. Cheguei ao prédio 20 minutos depois, encontrando seu Antônio na portaria com uma expressão que misturava raiva e constrangimento. O que aconteceu? O Rodrigo veio aqui hoje de manhã. Disse que a senhora estava perseguindo a família dele.
que a senhora está inventando histórias sobre ter dinheiro para impressionar e se meter na vida deles. Senti uma frieza familiar subindo pela espinha. Rodrigo havia cruzado uma linha que não tinha volta. E o que mais ele disse? Disse que a senhora está ficando caduca e que às vezes inventa coisas. Pediu para eu não dar atenção se a senhora viesse aqui procurando apartamento para alugar ou comprar. Caduca. Rodrigo havia usado a palavra caduca para se referir a mim. E disse mais alguma coisa? Disse que se a senhora continuar perturbando eles, ele vai ter que tomar medidas mais drásticas. Que a família tem limites de paciência. Medidas mais drásticas. O homem que devia 3 meses de aluguel estava me ameaçando indiretamente. Seu Antônio, você tem os documentos que eu pedi para separar? Tenho sim, Dona Rosa. Todos organizados. Então, chegou a hora. Voltei para casa e passei o resto da tarde organizando não apenas os documentos relacionados ao apartamento 502, mas toda a documentação dos meus outros investimentos. Extratos bancários, comprovantes de propriedade, histórico de transações. Queria que Rodrigo visse não apenas que eu era proprietária do apartamento onde ele morava, mas que era uma mulher com recursos muito além da sua imaginação. Na terça-feira, liguei para Fernanda. Querida, preciso conversar com vocês. É importante. Aconteceu alguma coisa, mãe? Nada grave. Só preciso esclarecer umas questões familiares. Posso passar aí hoje à tarde? Mãe, o Rodrigo disse que você anda meio... Como que ele falou? Meio alterada ultimamente. Alterada. A versão suavizada de caduca. Fernanda, sua mãe está perfeitamente bem da cabeça. Na verdade, está mais lúcida do que nunca. Eu sei, mãe. É só que o quê? É só que ele acha que você está se envolvendo demais na nossa vida, que está exagerando nas visitas. E você acha isso também? Pausa longa. Eu gosto das suas visitas, mãe, mas o Rodrigo fica estressado. Fernanda, posso fazer uma pergunta? Quando foi que você começou a se preocupar mais com o estresse do Rodrigo do que com a felicidade da sua própria mãe? Mãe, não é assim. Como é então? É que casamento é complicado. Tem que fazer concessões. E quais concessões o Rodrigo faz por você? Silêncio revelador. Fernanda, eu vou passar aí às 5 da tarde. Preciso mostrar uma coisa para vocês dois. É sobre nossa família. Que tipo de coisa? É surpresa, mas acho que vai esclarecer muitos mal-entendidos. Desliguei e fui preparar a documentação que transformaria nossa próxima conversa na última que teríamos como a família que éramos até então. Às 4h30, encontrei-me com seu Antônio na portaria. Está pronto, seu Antônio? Prontíssimo, Dona Rosa. E posso dizer, vai ser um prazer assistir isso. Subimos juntos até o 5º andar. Eu carregava uma pasta executiva que havia comprado só para a ocasião. Queria que Rodrigo visse que eu levava negócios a sério. Seu Antônio carregava sua própria pasta com todos os documentos administrativos do prédio. Toquei a campainha às 5 em ponto. Fernanda abriu a porta com uma expressão preocupada. Quando viu seu Antônio ao meu lado, sua preocupação se transformou em confusão. Mãe? Seu Antônio? O que está acontecendo? Preciso conversar com vocês dois. É sobre o apartamento. Rodrigo apareceu do quarto, vestindo uma camisa que tentava parecer profissional, mas que não escondia sua tensão óbvia. Rosa, por que o síndico está aqui? Porque o que eu tenho para falar envolve questões administrativas do prédio. Entramos na sala e pedi para todos se sentarem. Fernanda me obedeceu automaticamente. Rodrigo permaneceu de pé, tentando manter alguma ilusão de controle sobre a situação. Podem sentar, por favor? Vai demorar um pouquinho. Rodrigo se sentou relutantemente na ponta do sofá, como se estivesse pronto para sair correndo. Abri minha pasta executiva e retirei o primeiro documento. Primeiro, quero esclarecer uma coisa sobre minha situação financeira. Rodrigo, você disse ao seu Antônio que eu ando inventando histórias sobre ter dinheiro. Rosa, por favor, não me interrompa. Você terá sua chance de falar. Coloquei na mesa de centro o extrato bancário da minha conta principal. O saldo estava destacado em amarelo, 847.392,67. Fernanda ofegou. Rodrigo ficou branco.
Esta é apenas uma das minhas contas. Tenho outras 2 no Banco do Brasil e uma na Caixa. Próximo documento. Escritura do apartamento na Liberdade. Este é o apartamento que mencionei. Comprei em 1987. Está alugado por 2.800 mensais. Mais documentos. Outras propriedades, outros aluguéis, comprovantes de investimentos. Ao longo de 30 anos, consegui construir um patrimônio razoável. 7 apartamentos, todos alugados. Renda mensal líquida de aproximadamente 18 mil reais. Rodrigo estava olhando para os papéis como se fossem escritos em outro idioma. Mãe, Fernanda disse com voz fraca, por que você nunca contou isso? Por que não achei necessário, querida? Sempre vivi de forma simples e discreta. Mas ultimamente algumas pessoas começaram a fazer suposições incorretas sobre minha capacidade financeira. Olhei diretamente para Rodrigo. Suposições que incluíam me chamar de caduca e sugerir que eu estava inventando histórias. Rosa, eu nunca... Seu Antônio estava presente quando você disse isso. Quer negar? Silêncio constrangedor. Mas isto não é o mais importante. O mais importante é isto aqui. Tirei da pasta o documento que havia guardado para o final. A escritura do apartamento 502. Fernanda, Rodrigo, vocês sabem quem é o proprietário deste apartamento onde vocês moram? Eles me olharam sem entender. É uma empresa chamada RH Investimentos Ltda. Coloquei a escritura na mesa. RH são as minhas iniciais. Rosa Helena. Eu sou a proprietária deste apartamento. O silêncio que se seguiu foi o mais absoluto que já experimentei. Era como se o mundo tivesse parado de funcionar. Fernanda foi a primeira a reagir, com uma voz que mal parecia humana. Mãe, você é nossa proprietária? Há 10 anos. Comprei este apartamento como investimento em 2014. Rodrigo estava imóvel, olhando fixamente para a escritura como se ela fosse radioativa. Rodrigo, disse suavemente, você ainda acha que proprietários só pensam em lucro e não ligam para a situação de família? Ele não respondeu. Não conseguia. Era a hora da fase final. O silêncio na sala durou exatos 43 segundos. Eu contei. 43 segundos de um silêncio tão denso que parecia ter peso físico, enquanto a realidade reescrevia completamente as percepções que Rodrigo e Fernanda tinham sobre nossa dinâmica familiar. Fernanda foi a primeira a quebrar o paralise, com uma voz que mais parecia um sussurro. Mãe, há quanto tempo você sabe que a gente mora no seu apartamento? Desde sempre, querida. Eu escolhi este apartamento especificamente pensando em vocês. Localização boa, 3 quartos, área de lazer para as crianças. Rodrigo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse estrangulada. Rosa, por que você não falou isso antes? A pergunta era tão absurdamente hipócrita que quase ri. Rodrigo, você quer mesmo que eu responda essa pergunta? Ou prefere que eu finja que não sei exatamente por que você não queria que eu soubesse? Ele não respondeu, mas seus olhos se moviam nervosamente entre os documentos espalhados na mesa e meu rosto. Seu Antônio, disse, virando-me para o síndico, pode nos contar a situação atual do apartamento 502? Seu Antônio abriu sua pasta com um prazer mal disfarçado. Com prazer, Dona Rosa. O apartamento 502 está com 3 meses e meio de aluguel em atraso. O valor atual da dívida é de 4.200, sem contar os juros e multa. Fernanda levou a mão à boca. 4.200? Isso mesmo. E tem mais. Seu Antônio consultou suas anotações. O locatário fez 3 pedidos de prorrogação de pagamento nos últimos 6 meses, sempre com promessas não cumpridas. E o que mais, seu Antônio? Bem, há 2 semanas o senhor Rodrigo me procurou pedindo desconto no aluguel. Alegou que estava sustentando uma sogra doente e que isso estava comprometendo o orçamento familiar. Fernanda se virou para o marido com uma expressão que nunca havia visto antes. Era uma mistura de choque, decepção e crescente indignação. Rodrigo, você falou isso? Fernanda, não é bem assim. Como é, então? A voz dela estava ficando mais alta. Você pediu desconto no aluguel dizendo que minha mãe era um peso financeiro? Calma, o amor. Eu só estava tentando negociar. Negociar mentindo sobre minha mãe? Dizendo que ela era uma despesa que você tinha que sustentar? Rodrigo olhou para mim com uma expressão que misturava ódio e desespero.
Sabia que estava perdendo o controle da situação, mas não conseguia encontrar uma saída que não o expusesse ainda mais. Rosa, por que você está fazendo isso? Por que não conversou comigo antes? Conversar sobre o quê, Rodrigo? Sobre você me expulsar da sua casa quando eu estava doente? Sobre você dizer para minha filha que ela tinha que escolher entre o casamento e a própria mãe? Sobre você me chamar de cara demais para manter? Cada acusação era como uma bofetada. Fernanda estava ficando cada vez mais pálida. Ou talvez, continuei, sobre você pedir dinheiro emprestado para mim, usando a gravidez da Fernanda como justificativa, sem contar para ela sobre nosso acordo. Que acordo? Fernanda se virou para nós dois. Tirei da pasta o recibo que Rodrigo havia feito. Seu marido pegou 3.000 reais emprestado comigo semana passada. Disse que vocês estavam passando dificuldades por minha causa. Fernanda leu o recibo com crescente descrença. Rodrigo, você pegou o dinheiro emprestado da minha mãe? E não me contou? Fernanda, eu ia contar? Quando? Depois de pagar? Ou você não estava planejando pagar? Claro que eu ia pagar. Com que dinheiro? Você não consegue nem pagar o aluguel. A discussão entre eles estava ganhando intensidade, mas eu precisava manter o controle da situação. Ainda havia cartas importantes para jogar. Fernanda, Rodrigo, por favor, sentem-se. Ainda não terminei. Eles se sentaram como crianças repreendidas, mas a dinâmica havia mudado completamente. Rodrigo não estava mais no controle, e Fernanda estava começando a ver o marido com olhos diferentes. Seu Antônio, pode nos explicar qual é o valor de mercado atual para um apartamento como este? Certamente. Um apartamento de 3 quartos neste prédio, nesta localização, está sendo alugado por valores entre 3.200 ares e 3.800 ares. E quanto eles pagam atualmente? 1.200 ares. Fernanda fez as contas rapidamente. Mãe, você estava cobrando 1.200 por um apartamento que vale mais de 3.000? Isso mesmo, querida. Um desconto de mais de 60%. Por quê? Olhei diretamente para ela, deixando todo o meu amor maternal transparece na resposta. Porque você é minha filha. Porque eu queria que vocês tivessem uma vida confortável. Porque uma mãe faz qualquer coisa para ajudar os filhos a ter um futuro melhor. Rodrigo tentou uma última cartada desesperada. Rosa, se você queria ajudar, por que não falou desde o início? Por que fez esse teatro todo? A pergunta me deu a abertura perfeita para a revelação final. Porque eu queria ter certeza de que vocês mereciam minha ajuda, Rodrigo. Levantei-me e fui até a janela da sala, olhando para a praça onde havia passado tantas tardes observando, planejando, esperando pelo momento certo. Quando me virei para eles, minha voz estava carregada de uma autoridade que nunca haviam ouvido antes. Vocês querem saber por que eu não revelei que era a proprietária? Vou contar. Fernanda e Rodrigo estavam completamente imóveis, como se qualquer movimento pudesse desencadear uma explosão. Quando comprei este apartamento em 2014, vocês ainda eram namorados. Eu vi como o Rodrigo olhava para as coisas que eu tinha, sempre calculando valores, sempre fazendo comentários sobre gente que tem dinheiro e gente que se acha. Rodrigo abriu a boca para protestar, mas eu continuei sem dar chance. Eu sabia que se ele descobrisse que eu tinha recursos, nossa relação mudaria. Ele começaria a me ver como uma fonte de dinheiro, não como uma pessoa. E eu estava certa. Voltei a me sentar, mas desta vez na poltrona principal da sala, a posição de comando. Então, decidi fazer um teste. Ofereci o apartamento através da imobiliária, por um preço abaixo do mercado, para ver se vocês conseguiriam manter uma vida estável sem saber que estavam sendo ajudados. Pausa para deixar a informação assentar. Durante 5 anos observei. Vi o Rodrigo se gabar para os amigos sobre como conseguiu um apartamentão por preço de banana. Vi ele usar a diferença de valor que economizava para comprar coisas supérfluas. Vi ele desenvolver um padrão de vida baseado numa ajuda que ele nem sabia que estava recebendo. Fernanda estava começando a entender as implicações. Mãe, você sempre soube da nossa situação financeira? Sempre. Como proprietária, eu tinha acesso a todas as informações. Sabia quando vocês atrasavam pagamentos, sabia quando pediam prorrogações, sabia quando inventavam desculpas. Rodrigo finalmente explodiu.
Então você ficou nos espionando esse tempo todo? Não, Rodrigo. Eu ficei protegendo minha filha esse tempo todo, protegendo ela de um homem que eu suspeitava ser incapaz de sustentá-la adequadamente. Rosa, isso é o quê? Prudente? Porque era exatamente isso. E os últimos meses provaram que eu estava certa. Levantei-me novamente e comecei a recolher os documentos da mesa, organizando-os com movimentos deliberadamente lentos. Vejam, eu poderia ter revelado a verdade a qualquer momento. Poderia ter usado minha posição como proprietária para resolver problemas financeiros de vocês, para facilitar a vida da minha filha, para comprar o afeto dos meus netos. Coloquei os documentos de volta na pasta, uma página por vez. Mas eu queria ter certeza de que, quando chegasse a hora de ajudar realmente, eu estaria ajudando pessoas que valorizavam família, gratidão, respeito. Pessoas que mereciam sacrifícios. Fechei a pasta com um estalo seco. E o que descobri? Olhei diretamente para Rodrigo. Descobri um homem que me expulsa de casa quando estou doente, que me chama de cara demais para manter, que pede dinheiro emprestado usando a gravidez da própria esposa como chantagem emocional e que ainda me chama de caduca quando começo a incomodá-lo. Cada palavra era pronunciada com a precisão de um bisturi. Descobri um homem que deve R$ 4.000 de aluguel para a própria sogra, mas tem coragem de pedir desconto, alegando que ela é um fardo financeiro. Rodrigo estava visivelmente tremendo. Descobri um homem que controla minha filha a ponto dela não poder almoçar com a própria mãe sem se justificar. Fernanda começou a chorar silenciosamente. E mais importante, descobri que minha própria filha, a menina que eu criei para ser forte e independente, se transformou numa mulher que escolhe entre o amor da mãe e a aprovação do marido. E escolhe errado. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era choque ou paralise. Era o peso da verdade absoluta caindo sobre pessoas que haviam passado anos evitando confrontá-la. Então, disse seu Antônio suavemente, qual é a decisão da senhora sobre o apartamento? Sorri pela primeira vez desde que havia chegado. Bem, como proprietária, preciso tomar algumas decisões administrativas importantes. Sentei-me novamente, desta vez assumindo completamente meu papel como a verdadeira pessoa no comando da situação. Primeiro, sobre a dívida em atraso. Rodrigo, você deve R$ 4.200 para a proprietária do apartamento, que sou eu. Ele engoliu em seco. Como você pretende quitar essa dívida? Rosa, a gente pode fazer um acordo? Que tipo de acordo? Prazo, parcelamento, sei lá. Rodrigo, você consegue me explicar como pretende parcelar uma dívida se não consegue nem pagar o valor mensal atual? Silêncio constrangedor. Principalmente considerando que o valor atual que vocês pagam está 60% abaixo do valor de mercado? Mais silêncio. Seu Antônio, qual seria o procedimento normal nesta situação? Bom, com 3 meses e meio de atraso, o normal seria iniciar processo de despejo. A lei permite isso após 2 meses de inadimplência. Fernanda soluçou mais alto. Mas, continuei, como sou uma proprietária compreensiva, vou fazer uma proposta diferente. Abri a pasta novamente e retirei um documento que havia preparado especificamente para este momento. Esta é uma nova proposta de contrato de locação para o apartamento 502. Coloquei o papel na mesa. O aluguel será ajustado para o valor de mercado. R$ 3.600 mensais. A dívida em atraso será parcelada em 12 vezes de 350, que serão acrescidas ao valor mensal durante 1 ano. Rodrigo olhou para os números como se fossem uma sentença de morte. Isso dá um total de 3.950 por mês durante os próximos 12 meses. Depois, volta para R$ 3.600. Rosa, ele disse com voz fraca, isso é quase R$ 4.000. Eu não ganho isso nem em 2 meses. Ah, não ganha? Que interessante. E como você pretendia sustentar uma família que logo terá 3 crianças? Fernanda interveio pela primeira vez em muito tempo. Mãe, a gente não tem condições de pagar isso. Eu sei, querida. Por isso estou oferecendo uma alternativa. Retirei outro documento da pasta. Esta é uma escritura de doação do apartamento 502. Os olhos de Fernanda se arregalaram.
Eu posso doar este apartamento para você, Fernanda. Transferir a propriedade diretamente para seu nome, sem custo, sem burocracia, sem problemas. Mãe, mas, continuei, a doação tem condições. Rodrigo se tensionou imediatamente. Primeira condição: Rodrigo não pode ser incluído na escritura. O apartamento será exclusivamente seu, Fernanda. Sua propriedade individual. Segunda condição: você assume integralmente a responsabilidade pela criação e educação dos seus filhos. Decisões sobre escola, médico, atividades, tudo passa por você. Terceira condição: eu quero acesso livre aos meus netos. Visitas quando quiser, passeios, finais de semana, sem interferência, sem justificativas, sem permissão. Quarta condição: Rodrigo precisa encontrar outro lugar para morar. O último item caiu como uma bomba. Rosa, você não pode fazer isso. Rodrigo explodiu. Posso sim. O apartamento será da Fernanda. Ela decide quem pode ou não morar nele. Virei-me para minha filha. Fernanda, você tem uma escolha a fazer. Pode aceitar minha doação e assumir controle da sua própria vida, ou pode continuar casada com um homem que não consegue nem pagar o aluguel do lugar onde vocês moram. Mãe, você não pode me obrigar a escolher entre você e meu marido. Não estou obrigando você a nada, querida. Estou oferecendo liberdade. A escolha é sua. Rodrigo tentou uma última cartada desesperada. Fernanda, não escuta isso. Sua mãe está sendo cruel, vingativa. Cruel? Minha voz ficou gelada. Cruel foi você me expulsar de casa quando eu estava doente. Vingativa foi você me chamar de fardo financeiro para conseguir desconto no aluguel. Eu estou sendo justa. Levantei-me e fui até Fernanda, ajoelhei-me ao lado dela e segurei suas mãos. Filha, olha para mim. Você lembra quando era pequena e eu te ensinei que nunca deveria depender de homem nenhum para ter dignidade? Ela assentiu através das lágrimas. Você lembra quando eu te disse que uma mulher forte não aceita ser diminuída por ninguém? Mais acenos. Então me diz, você se sente forte neste casamento? Você se sente respeitada? Você se sente feliz? As lágrimas de Fernanda se intensificaram, mas ela conseguiu articular uma resposta. Não. Então aceita minha ajuda. Deixa sua mãe te dar a segurança que você precisa para recomeçar sua vida. Rodrigo se levantou abruptamente. Fernanda, se você aceitar isso, nosso casamento acabou. Rodrigo, respondi sem tirar os olhos da minha filha. Seu casamento já acabou. Acabou no dia que você escolheu me tratar como inimiga, em vez de tratá-la como família. Fernanda olhou para mim, depois para o marido, depois para os documentos na mesa. Mãe, ela disse finalmente, eu aceito sua proposta. A transformação no rosto de Rodrigo foi instantânea. Raiva, desespero, humilhação, tudo misturado numa expressão de derrota absoluta. Seu Antônio, disse levantando-me, pode preparar os documentos? Fernanda vai assinar a doação ainda hoje. Com prazer, Dona Rosa. Rodrigo saiu do apartamento batendo a porta. Não voltou para buscar as coisas. Na semana seguinte, um advogado apareceu com uma procuração pedindo para retirar seus pertences. Fernanda nunca mais falou no nome dele. 3 meses depois, quando meu novo neto nasceu, eu estava na maternidade segurando minha filha enquanto ela chorava de alegria e alívio. Mãe, ela disse, obrigada por não ter desistido de mim. Filha, respondi, uma mãe nunca desiste. Às vezes, só espera o momento certo para agir. E foi assim que descobri que a vingança mais doce não é aquela que destrói seus inimigos. É aquela que liberta as pessoas que você ama. Hoje, 8 meses depois daquela tarde em que revelei quem eu realmente era, sento-me na varanda do apartamento que Fernanda agora chama oficialmente de seu, observando meus netos brincarem na praça, onde passei tantas horas planejando minha vingança. O pequeno Miguel, de 6 meses, dorme no meu colo, enquanto os gêmeos correm entre as árvores, sob o olhar atento da mãe. Você sabe o que é mais perturbador em toda essa história? Não é o fato de ter destruído um casamento. Não é ter expulsado um homem de sua própria casa. Não é nem mesmo ter manipulado minha própria filha para conseguir o resultado que eu queria. O mais perturbador é que eu não sinto remorso. Deveria? Talvez.
Uma pessoa normal, uma mãe decente, uma mulher de bem deveria acordar de madrugada, atormentada pela culpa de ter usado recursos financeiros como arma emocional. Deveria questionar se foi longe demais, se poderia ter resolvido as coisas de forma mais gentil, mais compassiva. Mas quando olho para Fernanda hoje, sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos, tomando decisões sem pedir autorização para ninguém, criando os filhos sem o peso constante de um marido que a diminuía a cada dia, eu sei que fiz a coisa certa. E isso me assusta mais do que qualquer remorso. Descobri que existe uma Rosa Helena dentro de mim que é capaz de paciência infinita quando se trata de destruir pessoas que machucam minha família. Uma Rosa que consegue sorrir docemente enquanto arquiteta a ruína psicológica de quem ousa me subestimar. Uma Rosa que encontra prazer genuíno em assistir inimigos descobrirem que foram enganados por alguém que consideravam irrelevante. Durante 40 anos, ensinei matemática para adolescentes. Pensava que conhecia todas as minhas facetas, todos os meus limites, todas as minhas capacidades. Achava que era apenas uma professora aposentada, uma viúva solitária, uma mãe preocupada demais com a filha única. Estava errada. Existe um lado escuro em mim que permaneceu adormecido durante décadas, esperando pela provocação certa para emergir. E quando emergiu, descobriu que gostava muito do que fazia. Você conhece aquela sensação de satisfação que vem quando você resolve um problema matemático particularmente difícil? Quando todas as variáveis se alinham perfeitamente e a solução aparece cristalina diante dos seus olhos? Foi exatamente isso que senti quando vi a expressão de horror no rosto de Rodrigo ao perceber que havia subestimado completamente a mulher errada, multiplicado por 100. Fernanda não sabe, e espero que nunca descubra, que observei cada movimento dela durante aqueles meses de investigação, que sabia de cada lágrima que ela derramou no banheiro depois de discussões com o marido, que ouvi, através de seu Antônio, cada humilhação que ela sofria em silêncio. Ela pensa que minha vingança foi espontânea, uma reação maternal natural à descoberta da traição. Não sabe que foi calculada com a precisão de uma equação diferencial, planejada durante semanas, executada com a frieza de um cirurgião removendo um tumor. E talvez seja melhor assim. O que me perturba não é ter feito o que fiz, é ter descoberto que tenho talento para isso, que sou boa em identificar vulnerabilidades emocionais e explorá-las, que consigo fingir fragilidade enquanto orquestro destruições, que posso usar o amor maternal como justificativa para atos que beiram a crueldade. Será que sempre fui assim e nunca tive oportunidade de descobrir? Será que décadas de sala de aula, lidando com alunos desrespeitosos e pais negligentes, me transformaram numa pessoa capaz de vindade sistemática? Ou será que a dor da traição familiar simplesmente revelou algo que sempre esteve lá, esperando para ser despertado? Não sei. E isso me assusta. O que sei é que mudei. Não apenas nas circunstâncias externas, mas em algo fundamental no meu caráter. Quando olho no espelho, ainda vejo Rosa Helena Ferreira, professora aposentada de 64 anos. Mas por trás dos meus olhos azuis, existe agora uma frieza que não estava lá antes. Uma capacidade de avaliação estratégica que transformou cada relacionamento numa equação de custos e benefícios. Mesmo com Fernanda, que amo incondicionalmente, percebo-me observando, analisando, calculando. Quando ela menciona algum problema, minha primeira reação não é mais maternal e emocional. É estratégica e calculista. Como posso usar meus recursos para resolver isso? Quem precisa ser influenciado? Que informações preciso coletar? Transformei-me numa mulher que vê o mundo através da lente do poder e da manipulação. E a parte mais perturbadora é que isso me torna mais eficaz em tudo o que faço. Seu Antônio, que se tornou meu aliado e confidente nessa jornada, às vezes me olha com uma mistura de admiração e receio. Ele sabe que testemunhou o nascimento de algo perigoso. Uma mulher que descobriu que a idade e a aparente fragilidade podem ser as armas mais poderosas do mundo quando usadas por alguém com inteligência suficiente para empunhá-las. Dona Rosa, ele me disse semana passada, a senhora virou uma pessoa diferente. Melhor ou pior? Perguntei.
Mais perigosa, ele respondeu. Definitivamente mais perigosa. E ele estava certo. Hoje tenho controle absoluto sobre a vida da minha filha e dos meus netos. Não através de chantagem ou coerção, mas através de uma generosidade estratégica que os torna dependentes da minha boa vontade. Fernanda vive num apartamento que é meu. Os custos de educação e saúde das crianças são subsidiados pelos meus recursos. As decisões importantes da família passam, de uma forma ou de outra, pela minha aprovação. Consegui exatamente o que queria. Proximidade forçada, influência inquestionável, vingança completa. Mas descobri que vingança é como morfina. Alivia a dor inicial, mas cria uma dependência por mais. Agora que provei o sabor do controle absoluto, que experimentei o poder de refazer vidas de acordo com minha vontade, parte de mim procura constantemente novas oportunidades para exercer essa capacidade. O rapaz do mercado que foi rude comigo semana passada. A vizinha que reclama do barulho dos meus netos. O médico que me fez esperar 2 horas sem explicação. Cada pequena desfeita vira uma oportunidade para demonstrar que Rosa Helena Ferreira não é mais a velhinha inofensiva que aparenta ser. Ainda não agi contra nenhum deles. Ainda mantenho minha fachada de senhora respeitável. Mas sei que a capacidade está lá, dormindo, esperando pela provocação certa. E isso deveria me apavorar, mas não apavora. Na verdade, me dá uma sensação de segurança que nunca tive antes. Pela primeira vez na vida, sei que posso me proteger, que posso proteger minha família, que tenho recursos financeiros, intelectuais, emocionais para lidar com qualquer ameaça que surgir. Rodrigo foi apenas o primeiro teste, e passei com louvor. A pergunta que me faço agora, enquanto embalo meu neto mais novo e observo minha filha finalmente livre para ser ela mesma, é simples. Vale a pena ter se tornado esta pessoa? A resposta é perturbadoramente clara. Sim. Completamente, inquestionavelmente, sim. Se você chegou até aqui na minha história, provavelmente está se perguntando se sou heroína ou vilã. Se meus métodos foram justificáveis ou se cruzei linhas que não deveriam ter sido cruzadas. Se Rodrigo mereceu o que aconteceu com ele ou se fui longe demais na minha sede de vingança. Deixe-me poupar você da dúvida. Sou as duas coisas, e nem um pouquinho das duas. A verdade inconveniente sobre justiça é que ela raramente vem embrulhada em papel de presente com um lacinho moral bonito. Na vida real, justiça é suja, é complicada, é ambígua. E às vezes, ela precisa ser feita por pessoas dispostas a sujar as próprias mãos. Durante 64 anos, acreditei no sistema. Acreditei que ser boa pessoa, trabalhar honestamente, tratar os outros com respeito e cuidar da família com carinho era suficiente para garantir uma vida digna. Acreditei que bondade era recompensada, que sacrifício era reconhecido, que amor incondicional era retribuído. Estava errada. Bondade sem poder é irrelevância. Sacrifício sem reconhecimento é desperdício. Amor incondicional sem reciprocidade é autoabuso. Rodrigo me ensinou isso da forma mais dolorosa possível. E eu sou grata por essa lição, por mais amarga que tenha sido engolir. Agora deixe-me te contar algo que você precisa saber. Algo que ninguém vai te ensinar na escola, na igreja ou nos livros de autoajuda. O mundo está cheio de Rodrigos. Homens e mulheres que veem bondade como fraqueza, generosidade como oportunidade e amor familiar como recurso a ser explorado. Eles estão nas suas famílias, disfarçados de genros carinhosos e noras atenciosas. Estão nos seus trabalhos, mascarados de colegas colaborativos e chefes compreensivos. Estão nos seus círculos sociais, fingindo ser amigos leais e vizinhos solidários. E eles estão esperando você baixar a guarda para mostrar quem realmente são. A diferença entre você e eu é que agora eu sei como identificá-los. Sei como me proteger deles. E, mais importante, sei como fazer com que paguem o preço adequado pelas suas traições. Você não precisa ser vítima. Você não precisa aceitar desrespeito em nome da paz familiar. Não precisa engolir humilhações para manter a harmonia.
Não precisa fingir que não vê quando pessoas que deveriam te amar estão na verdade te usando. Mas se você decidir se defender, e eu espero sinceramente que decida, lembre-se, vingança não é sobre emoção, é sobre estratégia, não é sobre raiva, é sobre resultados, não é sobre machucar por machucar, é sobre restabelecer o equilíbrio de poder que foi quebrado. A vingança mal planejada destrói tanto o vingador quanto o alvo. A vingança bem executada liberta o vingador e educa o alvo. Rodrigo aprendeu que subestimar pessoas é perigoso. Fernanda aprendeu que aceitar desrespeito tem consequências. Eu aprendi que tenho mais poder do que imaginava. Todos saímos da experiência diferentes do que éramos antes. E isso é exatamente como deveria ser. Agora, algumas recomendações práticas para você que talvez esteja enfrentando sua própria situação de traição familiar. Primeiro, documente tudo. Não confie na memória. Não confie em promessas verbais. Não confie na boa-fé das pessoas. Papéis assinados, gravações de áudio quando legais, comprovantes de transações. Informação é poder, e poder mal documentado é poder perdido. Segundo, mantenha suas cartas na manga. Não revele seus recursos, suas conexões, suas capacidades até o momento exato em que precisar usá-los. A surpresa é sua melhor aliada, e pessoas que te subestimam são mais fáceis de manipular. Terceiro, seja paciente. Vingança apressada é vingança imperfeita. Deixe seus alvos se exporem completamente. Deixe-os cavar seus próprios buracos. Deixe-os criar evidências da própria incompetência e mau caráter. Quarto, mantenha sua fachada. A pessoa doce e inofensiva que você parece ser é sua arma mais poderosa. Não destrua essa vantagem demonstrando suas verdadeiras capacidades antes da hora. Quinto, tenha um objetivo claro. Vingança sem propósito é destrutiva para você mesmo. Saiba exatamente o que quer alcançar e pare quando conseguir. Vinganças que se estendem além do necessário criam novos inimigos e novos problemas. E por último, o mais importante, esteja preparado para mudar. A pessoa que executa uma vingança eficaz não é a mesma pessoa que foi traída originalmente. Você descobrirá capacidades em si mesmo que não sabia que existiam. Você desenvolverá uma frieza que não tinha antes. Você se tornará alguém que seus inimigos respeitam e seus amigos temem. Essa transformação é irreversível. Aceite-a, abrace-a, use-a. Porque agora, enquanto termino de contar minha história na varanda do apartamento que tirei de quem me traiu e dei para quem amo, posso afirmar com absoluta certeza: sou uma mulher que ninguém mais subestimará. Meus netos crescerão sabendo que tenho uma avó que os protegerá de qualquer coisa. Minha filha viverá sabendo que tem uma mãe disposta a mover montanhas para garantir sua felicidade. E qualquer pessoa que pensar em machucar minha família descobrirá que Rosa Helena Ferreira não é mais a velhinha gentil que costumava ser. Rodrigo hoje mora num apartamento de 2 cômodos na periferia, trabalha como motorista de aplicativo e paga pensão alimentícia que consome metade da sua renda. Ainda tenta convencer os filhos de que eu sou a vilã da história. Ainda espalha para quem quiser ouvir que fui cruel e vingativa com ele. E sabe o que é mais engraçado? Ele está certo. Fui cruel. Fui vingativa. Fui calculista, manipulativa e implacável. E faria tudo de novo sem hesitar um segundo. Porque descobri algo que as mulheres da minha geração nunca nos ensinaram. Às vezes, ser boa não é suficiente. Às vezes, você precisa ser temida. Às vezes, você precisa ser o monstro que protege quem você ama. E se isso faz de mim uma pessoa má, que seja. Prefiro ser uma má pessoa com minha família segura do que uma boa pessoa assistindo passivamente enquanto parasitas destroem tudo o que construí. Então, da próxima vez que alguém na sua vida começar a te tratar como descartável, lembre-se da Rosa Helena Ferreira. Lembre-se de que idade é sabedoria, que paciência é estratégia e que subestimar uma mulher determinada é o erro mais caro que qualquer pessoa pode cometer. E quando você decidir se vingar, não se, mas quando,
porque todo mundo chega nesse ponto cedo ou tarde. Faça-o com inteligência, com planejamento e com a certeza absoluta de que quem mexe com você paga o preço adequado. Porque justiça adiada não é justiça negada. É justiça sendo calculada com juros compostos. E quando chegar a hora de cobrar, você quer ter certeza de que tem recursos suficientes para que o pagamento seja inesquecível. Confie em mim. Eu sei do que estou falando.